Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite aí, né, da Telesaúde. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto aí tão complexo, né, que é a intervenção em aba na escola. É um assunto aí que a gente não discute, né, mas é algo que a gente precisa discutir mais. E por isso a palavra aí desafio, né? Eu queria falar que assim, a minha linguagem vai estar mais voltada aí para um público de escola, professor, para que todos aí consigam entender os princípios aí da análise do comportamento e consigam aí entender a palestra, né? Então, o meu público é mais esse, professor, pai, fono, musicoterapeuta e etc. Meu currículo está aqui embaixo, quem quiser depois dar uma olhada no Lattes, fica à vontade, tá bom? Bem, vamos lá começando. Bem, a primeira pergunta, né, é que me faz assim, Rafael, existe aí uma escola ideal? Tem aí uma escola que é ideal aí para um indivíduo com autismo? Bem, eu diria que a palavra-chave é a escola que está disposta a fazer adaptações, que está disposta a acolher essa criança, que está disposta a fazer o que é necessário para adaptar para essa criança. Então, a gente não tem aí uma escola ideal, a gente tem aquela que está disposta a acolher. E por que isso é importante, né? Porque a terapia ABA, ela também deve ocorrer na escola, gente, sabe? A gente tem estudos lá do Louvas e também de outros profissionais que falam aí que a terapia ABA ela dura aí uma média de 40 a 30 horas por semana. É uma carga horária assim, muito grande. É uma carga horária bem extensiva, né, se a gente pensar bem. E a escola, ela contribui aí por 20 horas. Imagina, olha, a gente tem 20 horas aí de tempo da criança ocorrendo na escola. Então, se essas 20 horas não são bem aproveitadas, acaba que a gente acaba perdendo aí tempo de intervenção. E, principalmente, a escola aí é onde muitos dos comportamentos eles vão se generalizar. Tem um ambiente lá individualizado, pode ser a casa do paciente, o consultório, e a gente vai generalizar lá na escola. Combinado? Aí eu pensei também, né, quais são os fatores aí que contribuem para o sucesso na inclusão escolar? Essa é um conhecimento prático, tá? Eu também pesquisei alguns artigos que falavam sobre isso, mas eu também confesso que usei um pouco da prática do que a gente vê no dia a dia. Do que a gente, quando vai lá numa escola, o que a gente vê que poderia contribuir para que tivesse sucesso aí nessa intervenção. Então, o primeiro que eu coloquei é aí compreender os princípios básicos da ABA. Eu acho que a escola, quando tem profissionais que entendem os princípios básicos da análise do comportamento, né, que a gente chama aí de ABA, isso facilita muito o processo. Porque quando a gente entende de reforço positivo, de reforço negativo, reforço diferencial, punição, extinção, análise funcional e etc., vai ser muito mais fácil a comunicação e a gente vai entender lá, gente, o que está mantendo o comportamento problema. Então a gente sai daquele foco de que a criança está gritando, de que a criança está fazendo comportamentos agressivos ou birras e etc. E passa a entender o que está mantendo isso e a partir disso eu consigo propor intervenções apropriadas a cada caso. Tá bom? Então, do meu ponto de vista, isso é um aspecto importante. Bem, falando lá, eu sei que a Paula, que já esteve aqui, a Milena também já falou um pouco aí dos princípios básicos na análise de comportamento. Então, vou passar aí bem rápido, tá? Mas quem quiser saber mais a respeito, eu vou passar a indicação de livro também. O que é o conceito de reforço positivo? Vamos lá. É a adição de algo que resulte no fortalecimento do comportamento pelas consequências positivas, as recompensas, que o próprio comportamento produz. Não entendi nada. Então, vamos tentar entender num exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Bem, tem lá a Júlia, gostei desse nome. Júlia recebe uma atividade da professora para fazer. Nesse momento, Júlia, que muitas vezes é inquieta, ela está sentada, quieta, fazendo a tarefa.
e logo depois a professora caminha até a menina e dá lá um tapinho gentil no ombro. Supondo que Júlia gosta desse gesto aí da professora, a gente pode classificar isso como um reforço positivo. Teve aí a adição aí de uma recompensa social para a menina. E o que tende a acontecer, né? Temos aí maior probabilidade de Júlia trabalhar quieta das próximas vezes. Então, olha como que o professor pode ser um instrumento de modificação de comportamento em sala de aula também. Vamos para o próximo. Reforço negativo. Primeira coisa, essa palavra negativo, né, ela tem a ver com remoção do estímulo desagradável depois de um determinado comportamento. Isso é o conceito. E negativo só diz respeito aí à retirada da consequência, enquanto positivo refere-se à adição. Então, negativo é quando eu retiro uma consequência e positivo é quando eu adiciono. Vamos para o exemplo que vai ficar tudo mais claro, vai ficar mais fácil da gente entender. Temos lá a professora que passa uma atividade para uma criança. Nesse momento, a criança, diante da atividade, começa lá a fazer birra. Então, começou a fazer birra, a professora retirou a atividade da criança e a criança aí parou de chorar. Então, essa retirada aí da atividade seria classificada aí como um reforço negativo. Qual é a questão aqui? Vamos ter maior probabilidade da criança fazer birra quando a professora passar aí novas atividades. Então, olha como que é bacana para quem não é tão da análise do comportamento e entender desses conceitos. Porque aí, nesse caso, teria que discutir com o analista do comportamento responsável qual seria a melhor intervenção propícia a esse caso. Pode ser lá, vamos diminuir a demanda da tarefa, vamos fazer uma adaptação, a tarefa está muito difícil, vamos torná-la mais gostosa. Então, é a partir disso que a gente vai centrando a análise. Beleza? Bem, falando aí de extinção. Extinção, ela quer dizer aí suspensão do reforço que a criança obtinha através de comportamentos inadequados. Vamos para exemplo, vai ficar mais claro. Temos aí, uma criança acaba de terminar sua tarefa, levantou o braço, ficou lá levantando o braço. Não satisfeita, a criança começou a estalar lá os dedos. Sabe lá na sala de aula, quando as crianças começam a fazer isso? Quem é de sala de aula entende o que eu estou falando. A professora, vendo esse gesto lá do aluno, ela ignora a criança que está estalando o dedo e somente responde àquelas que levantaram o braço e não estão estalando o dedo. Então, o que a professora fez aí? Ela iniciou um processo de extinção para estalar os dedos. Olha que bacana. Bem, esse aqui, reforço diferencial, é um dos procedimentos muito utilizados, um dos mais utilizados em terapia. Por quê? Olha o conceito dele. Ele passa aí a reforçar um comportamento diferente enquanto se usa a extinção para o comportamento anterior. Então, traduzindo, o que seria isso? Ele foca nos comportamentos desejados do aluno. Ele foca no que o aluno tem de bom, no que o aluno tem de positivo. E dá extinção para aquilo que é indesejável, para aquilo que é considerado socialmente inadequado. Então, vamos supor lá, eu tenho um aluno que ele faz uma série de comportamentos complicados em sala de aula. Eu passo a focar mais atenção naquilo que ele faz legal, naquilo que ele faz bem. E enquanto aquilo que ele não faz tão bem, ou aquilo que ele acaba atrapalhando muito em sala de aula, eu passo a não dar tanta atenção a isso. E valorizo ao máximo nos dias que ele está bem. Então, eu estou explicando aqui, gente, de uma forma tentando ser mais próxima possível, mas existem procedimentos mais avançados e aí eu vou fazer indicação de livros ao final. Tudo bem? Bem, vamos lá entender o que é essa análise funcional, né? Eu acho que quem é da área de escola já deve ter conhecido algum analista do comportamento que falou, uma análise funcional, ou fiz uma análise funcional, ou fiz uma função de comportamento. O que é isso?
ela visa identificar o que está controlando o comportamento para além da sua aparência. É para além lá do comportamento problema, para além do grito, para além lá do choro, para além da birra. E ela quer identificar, gente, 3 coisas. É o contexto, qual é o comportamento que a gente está analisando e as consequências do comportamento. Consequência é uma coisa fundamental. E ela é a base para os programas aí de terapia comportamental. Então, por isso que ela é tão importante e tão discutida. Bem, vamos para exemplos que a gente sempre pega mais fácil. Um exemplo de um comportamento trivial aí, né? Tem lá uma criança com comportamento de chorar, pode ser num contexto de sala de aula ou no contexto de casa, e suponho que ela tem como consequência satisfatória ganhar aí um sorvete. Gente, o que vocês acham que ela vai fazer mais provável das próximas vezes? Diante lá de uma situação lá de escola ou qualquer outra coisa, que ela quer ganhar um sorvete, ela aumenta aí a probabilidade de chorar. Então imagina, muitas vezes a gente fica só lá no análise no comportamento problema. A criança está chorando. Mas se a gente não conseguir fazer as inter-relações, a coisa fica superficial. E a gente não consegue compreender. Bem, prosseguindo, eu coloquei aqui um outro fator como bastante importante que auxilia no sucesso da intervenção, justamente aí o registro de comportamentos. O que envolve o registro de comportamento? É exatamente, eu tenho lá um comportamento, problema que eu estou analisando, eu vou registrar o que aconteceu imediatamente antes e vou registrar o que aconteceu imediatamente depois. Gente, quando eu falo imediatamente, não é 1 hora, não é 2 horas depois. Por que você está falando isso, Rafael? Porque a gente vai em escolas frequentemente e a gente vê muito isso, né? Vai registrar uma coisa muito antes ou muito depois que o comportamento ocorreu. Não, é dado, é naquele momento. Então, é uma coisa simples, vou até reforçar. Vai registrar o antes e o depois. É disso que a gente precisa. Bem, o que seriam exemplos aí? Para ficar mais palpável, concreto. Exemplos aí de registros. Aqui é um registro que foi feito em casa. No dia 14/4, lá às 12 horas, temos lá a situação. Na hora do almoço, quando eu ofereci aí alface, a criança aí começou a gritar e saiu correndo aí da mesa. O que a criança obteve? Desistir de dar o alface e ela parou de chorar. Então, sem pensar, a gente está dado um contexto de almoço em que eu só ofereço alface, a gente está fortalecendo aí o comportamento da criança correr da mesa e gritar. Então, aqui a gente teria que discutir lá com a analista do comportamento qual seria o melhor procedimento para a gente não ter esses mesmos resultados. Ok? Aqui o que a escola precisa fazer é registrar o analista do comportamento, que ele vai ser o responsável por toda a análise e sugestão também da proposta. Bem, outro exemplo aí no 16/4, são exemplos ilustrativos, tá? Às 2 horas, pedi a ele para fazer o desenho, que a professora passou de tarefa, o menino derrubou tudo que estava na mesa, e quando coloquei tudo no lugar de novo, derrubou de novo. Quem é mãe já deve ter passado por isso alguma vez. Qual a consequência? Ele não fez o desenho e foi ver TV. Então, olha só, não fez o desenho tem a ver com o quê? Uma fuga da demanda, e foi ver TV ainda. Então, ele obteve aí uma coisa prazerosa. Vamos ter que pensar em uma proposta melhor para essa situação. O último, no dia 16/4, 18h35, depois de andar um pouco pela casa, a criança começou aí a chorar e gritar e me puxar pela mão. Parou de chorar quando lhe entreguei o carrinho que ele gosta. Então, olha só, ele fez aí um comportamento indesejado, né? E a gente vai ter que criar aí estratégias aí para ele pedir o carrinho que ele gosta de uma forma aí diferente. Principalmente aí utilizando aí habilidades sociais, tá bom? Aqui só para ficar a questão de como se registra. Vamos para o próximo. Bem, esses registros,
a gente vai mapear em 4 funções comuns de comportamento. Eu volto a falar que tem muito bem explicado isso lá na aula da Milena e da Paula, e eu vou passar aqui de uma forma mais rápida. Então, a gente tem a primeira função, que é fuga de demanda. O menino lá passou uma demanda para ele quer se esquivar da demanda, ele quer fugir. Segunda função, busca por atenção. Ele busca atenção no ambiente, no comportamento problema. E a terceira, busca por obter itens que gosta. E a quarta, por fim, é o autoestimulatório. O que é esse autoestimulatório, esse nome aí feio? Tem a ver aí com, sabe aqueles comportamentos que as crianças ficam balançando, assim, ou fazendo flapping? Então tem a ver com o próprio corpo produz aí, reforça a sensação que ele mesmo produz. Então vai ser pela sensação mesmo. Isso é importante, porque assim, se a gente não tiver os registros, a gente acaba não identificando a real função do comportamento naquele problema. Então, se eu sei que é fuga de demanda, eu vou fazer um procedimento específico para fuga de demanda. Se eu sei que é busca para atenção, vou fazer um procedimento para isso. Se eu não sei, muitas vezes a gente acaba não sendo tão eficaz no procedimento e não tendo o sucesso que a gente gostaria. Bem, dado isso, a gente tem um fator contributivo aí para a inclusão, mas eu vou colocar aqui algumas questões também, que é a lei aí número 12764, é uma lei aí de 2012, é uma lei de dezembro de 2012, é uma lei aí que tem uns 6 anos em alguma coisa, que está explicitando claramente no artigo 3, parágrafo único. Em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluído nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4 do artigo 2, terá direito ao acompanhante especializado. Então, temos aí uma lei agora que fala que o autista tem direito ao acompanhante especializado. Não passa mais a ser um custo extra da família, não passa mais a ser uma coisa que a escola está fazendo de bom grado, passa a ser um direito. Temos problemas na aplicação disso, acho que quem é mãe aí deve saber que não é tão fácil conseguir esse AT, e também a lei tem um problema aí que se chama comprovada necessidade, que dá margens aí a muitas coisas, mas que, querendo ou não, é uma lei aí que contribuiu para a inclusão de alguns autistas, né? Rafael, quero saber mais a respeito, eu sou mãe, eu sou professora, quero entender mais de lei. Procura lá a Tatiana Takeda, do blog Viva a Diferença. Eu assisti uma palestra dela muito bacana lá em São Paulo. A Tatiana, ela é uma mãe também de um autista até severo pelo que ela falou, e ela se especializou nessa área de direito das pessoas com autismo. Então, ela manja muito, eu estou fazendo uma propaganda aqui dela, até gratuita. Então, porque gostei muito. Outro livro, né, é Os Direitos das Pessoas com Autismo, aí da Renata e da Maria Heloísa. É um livro aí bem bacana, é um livro recente também que foi lançado e que vai falar de todos os aspectos aí dos direitos das pessoas com autismo. Isso é para quem quer se aprofundar mais na área do direito. Bem, o que é a importância aí do acompanhante terapêutico aí do AT, né? Vou falar um pouquinho por que ele é importante. Lembrando, gente, que nem todos os casos vai precisar aí do AT, tá? O AT, ele, do meu ponto de vista, assim, ele vai funcionar aí como uma ponte, eu acho que essa é a palavra, entre o que a criança aprende em terapia e o que ela faz no ambiente individualizado. A gente sabe aí que muitas crianças com autismo, elas têm dificuldades em generalizar comportamentos. Então, eles precisam lá de muita repetição para que o comportamento se generalize e ele ocorra de fato. E o AT também, ele vai ser um cara, tomar uma água, que vai trabalhar na questão de diminuir estereotipias. Então, o que é uma estereotipia? Sabe aquela coisa lá da criança que às vezes faz um flapping, que fica balançando as mãos? Então, enquanto ele está lá balançando as mãos, o AT vai lá e redireciona essa criança
para uma outra atividade melhor, como ler um livro ou uma outra coisa que ele gosta. Então, como consequência, vira um procedimento concorrente aí com a estereotipia, e ela diminui. O AT também ele vai desenvolver brincadeiras funcionais. Isso é uma coisa muito bacana, assim, que muitos autistas têm essa dificuldade na brincadeira, na dificuldade em saber como brincar. Então, imagina, eu tenho uma pessoa lá 20 horas por semana, em média, que está ensinando essa criança, em conjunto com o analista do comportamento, a brincar de uma forma mais funcional. Também auxiliar em atividades. Então, o que quer dizer isso? Muitos autistas têm dificuldade intelectual, às vezes não conseguem fazer no mesmo ritmo da classe, ou necessitam de algum auxílio especial, e muitas vezes eles têm fuga de demanda, né? Aquela, como que eu vou dizer, tem uma tarefa para fazer, tenta fugir ao máximo. Então o AT pode ser uma pessoa aí que vai auxiliar nessas atividades. E eu acho que aí fundamental é a parte de socialização e comunicação. Porque assim, a escola ela é um local rico, né, para praticar habilidades sociais. Então, imagina, a escola, do meu ponto de vista, tem a faca e o queijo. Assim, ela tem crianças da mesma idade em que pode ser refinada habilidades sociais. Imagina, eu tenho um analista de comportamento que vai instruir vários scripts de como convidar um amigo, de como brincar, de como manter uma conversa. Isso tudo vai sendo praticado diariamente em escola. Então, por isso que o AT contribui. Bem, em relação à orientação do AT, né, outro ponto para o sucesso da intervenção é o analista do comportamento ele poder orientar o AT. Que a gente precisa ter acesso, gente, ao AT. Algumas escolas a gente não tem o acesso, é muito difícil, né, essa orientação. E imagina, eu tenho uma pessoa que fica 20 horas com uma criança, em média, e ela acaba não tendo uma supervisão, ela acaba fazendo do que eu acho que a melhor forma que ela aprendeu. Então, isso corre o risco nas crianças com desenvolvimento atípico de reforçar comportamentos indesejados, comportamentos problema. Então, por isso, o acesso ao AT ele é muito importante e que seja frequente. Não dá para ser uma vez a cada semestre. Não, tem que ser uma coisa mais frequente. Tá? E, do meu ponto de vista, também, isso facilita muito quando o AT ele tem um mínimo treino em aba, que domina os princípios da análise do comportamento. Quais são os princípios, Rafael? É aqueles que eu falei lá no início. Muitas vezes a gente acaba nem utilizando essa linguagem, reforço positivo, reforço negativo. A gente acaba utilizando mesmo alguma linguagem que seja até mais acessível. Mas se o AT entende desses conceitos, isso facilita e muito. A outra questão que eu coloquei é importante que o AT realize registros frequentes. Como são esses registros? Falei há um tempo atrás, que é registrar lá o que vem antes e o que vem depois, o contexto e a consequência. Também o AT deve ter acesso ao PEI. O que é o PEI? É o Plano Individualizado de Ensino, elaborado aí pela escola, e também ele tem que ter acesso ao relatório enviado pelo analista de comportamento. Então, eu vou falar mais sobre o PEI, tá? Muitas vezes o AT... Quem tem acesso é somente o supervisor do AT lá na escola, um pedagogo ou outra pessoa. E o AT em si não tem domínio das habilidades. Ou ele fica inseguro, porque ele não sabe até onde ele pode ir, que ele não sabe o que de fato essa criança consegue produzir. Então, nós analistas de comportamentos, a gente trabalha com alguns tipos de avaliação, como o VB-MAP, o EIROS ou o EIFOS, a depender de cada caso. E isso gera alguns relatórios. Então, o AT tendo acesso a esses relatórios, ele vai ter vai conhecer melhor essa criança e vai conseguir atuar também como consequência de forma melhor. E, como eu falei, em caso de comprovada necessidade, o AT é parte-chave, né, para generalizar os aprendizados em terapia. Lembrando que eu tenho algumas aí crianças que já têm mais autonomia, que o AT aí já não é tão essencial. Que aí dá para a criança ir levando com algumas adaptações pontuais mesmo, mas sem a presença do AT.
Bem, falando aí, o que é esse plano individualizado do ensino? Eu coloquei também a escola fazer esse plano individualizado de ensino, é um fator contributivo que ajuda muito, tá, na inclusão dessas pessoas. E assim, eu vou falar algumas coisas aqui. Que cada criança, né, a depender de cada caso, ele necessita de um plano diferenciado. Eu grifei esse diferenciado porque tem muitas escolas que às vezes o plano é o mesmo para vários alunos. Então, se é um plano individual, entende-se que ele não pode ser igual para outra criança. E aí, com adaptação do material escolar, de acordo aí com as habilidades e necessidades. Então, eu supondo lá que eu tenho um autista com X dificuldade, eu tenho que propor uma adaptação para essa dificuldade. Ele prioriza o desenvolvimento funcional do aluno, treinando aí habilidades importantes para o convívio em sociedade. Então, o que é o desenvolvimento funcional? Eu quero ensinar para esse indivíduo aquilo que vai ser importante para ele, aquilo que ele gosta, aquilo que ele vai usar na vida dele. Por exemplo, tem alguns indivíduos com autismo que eles têm deficiência intelectual, têm déficit cognitivo, ou tem uma série de outras limitações. Então, para quê? Me fala para quê que eu vou ficar insistindo no método tradicional de ensinar a geografia do jeito que é ensinado, de ensinar a história do jeito que é ensinado, se eu tenho lá uma série de outras atividades que eu preciso ensinar. Eu preciso, às vezes, ensinar coisas de português básica, de alfabetização, para que esse indivíduo com autismo consiga se virar na vida quando ele vai olhar uma placa, para quando ele vai comprar alguma coisa. E também atividades básicas de matemática, como, por exemplo, atividades lá de troco, atividades de números básicos, tem alguns aí que não vão conseguir chegar de 1 a 100, então a gente vai precisar de muito treino para chegar, então a gente vai focar naquilo que é importante para aquele sujeito, pensando na vida dele lá no futuro. Entende como que é? Outra coisa, né, que o analista de comportamento, ele pode auxiliar a escola também nessa elaboração. Então, muitas vezes a escola não faz porque ela não sabe, né? Ela nunca foi treinada como fazer. Então, apesar que hoje já é uma obrigação, né, ter esse PEI, mas a escola muitas vezes não sabe, é uma coisa nova, né, uma coisa que está em discussão. Então, por que não pedir ajuda lá ao analista do comportamento, trabalhar em parceria, perguntar o que ele acha, o que pode ser incluso, a gente está aqui também para ajudar. E aí eu acho que uma coisa também fundamental falar, que é a questão que a criança ela passa aí a ter as suas avaliações acadêmicas conforme os objetivos traçados aí no PEI. Então, e não pelos critérios tradicionais. Então, não é 8 ou 80. O que seria lá o 8 que eu estou falando aqui? Aquela escola que fala que, como o indivíduo tem diagnóstico TEA, não vamos ter avaliação para ele. Não. O 80 seria aquele que quer seguir lá os critérios tradicionais da mesma forma, seguindo lá o aluno ter uma aprovação numa universidade X. Não, a gente vai fazer o PEI conforme as metas da criança de terapia. Então, supondo que eu quero que ele aprenda de 1 a 100, lá, ou de 1 a 50, que seja, eu vou focar nessa meta. E vamos fazer o possível para chegar aí. Eu quero que ele leia palavras de sílabas e trissílabas. Ok, vamos focar nisso. Então, a gente vai fazendo um plano individualizado, é uma coisa que dá trabalho, tá? E não tem para onde correr, a gente tem que fazer isso mesmo se a gente quer aí a melhora dessa criança. O que seria aí exemplos também, né? É sempre bom trabalhar com exemplos de adaptação. Eu coloquei exemplos bem simples, mas se vocês indo em escolas, eu vejo que ainda é preciso muito que discutir ainda. Por exemplo, criança que não consegue ler letra cursiva. Então, eu tenho uma criança que não consegue ler letra cursiva. E muitos materiais vêm já a depender já todo em letra cursiva. Teremos aí que adicionar, confeccionar para a letra bastão, para a letra maiúscula. É uma coisa simples, mas não é feito em muitos casos. E outra coisa é organização. Então, se eu tenho um livro que ele é todo em letra cursiva, eu tenho que adaptar pelo menos uma semana antes as atividades para quando chegar na hora, ele está adaptado. Tá certo?
Isso tudo vai facilitar a inclusão lá do indivíduo com autismo, porque a gente vai em sala de aula e vê o aluno fazendo uma outra atividade que não tem a ver com atividade em sala de aula, porque não foi feita a adaptação. Então, acho que a inclusão, o caminho, né, para a inclusão, acho que é melhor falar assim, é que ele participe das aulas com a adaptação necessária. Outro exemplo, uma criança aí com dificuldade em fazer contas aí da forma convencional. Então, o que seria contas aí da forma convencional, Rafael? 2 mais 3 embaixo igual a 5. Para alguns autistas isso é muito abstrato. É simples, mas para alguns é muito abstrato e aí a gente vai precisar de adaptar. A gente vai ter que trazer mais para o lado concreto. Vamos fazer lá com caneta, vamos fazer lá com objetos concretos, a soma, subtração, divisão e etc., para que esse aluno, na hora da atividade matemática, ele consiga fazer. Tá bom? Qualquer dúvida, depois vocês vão perguntando mais. Aqui eu coloquei 2 exemplos simples, tá, de adaptação, só para ver que não é nada um bicho de 7 cabeças. Bem, esse fator aqui, eu classifico como o mais importante para o sucesso na intervenção e é um dos últimos fatores que eu estou falando aqui, que é exatamente manter aí a comunicação com a equipe terapêutica. O que envolve isso, manter a comunicação? É enviar registros aí de comportamentos frequentes ao profissional. Então, muitas vezes, a gente está em escolas, a gente pergunta, e aí, professora, como que está o aluno X lá? Nossa, ele está bem e tal, ou a gente não acaba vendo que tá ok. Passa um tempinho, ocorrendo birras, agressões, fuga de tarefas, gritos, e nós profissionais como não podemos ter acesso, muitas vezes, aos registros, ou não é feito registros, não sabemos. Não recebemos esse relato, mas esse comportamento já está ocorrendo há 2 meses, há 3 meses, há 1 mês, que seja. Teoricamente, o que a gente sabe? Quanto mais reforçado é um comportamento, mais difícil é a extinção dele. A extinção foi o que eu falei lá atrás, ele diminuir lá de frequência. Então, olha como que é importante essa parceria com a escola, que quando a gente identifica de uma forma mais rápida, os resultados também tendem a ser também mais rápidos, tá bom? E quanto mais a escola e a equipe terapêutica, né, trabalharem em parceria, é aquela coisa, né? Quem ganha é a família, quem ganha é o indivíduo com TEA. Não tem outra pessoa que eu acho que é pelo qual a gente trabalha, que eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que o objetivo dessa web palestra é esse, de levantar essa discussão, né? E saber por que muitas coisas que estão sendo discutidas aqui, elas não vêm sendo feitas, né? Então, é buscar também informação. Acho que é muito bacana que está vendo, tem algumas pessoas mandando aqui algumas coisas. Esse interesse, acho que é que vai fazer a diferença lá na frente. Por enquanto, ainda a gente está a gente precisa evoluir muito ainda, tá bom? Eu também passei aqui indicação de livros. Sempre quando a gente vai em escolas, as pessoas perguntam, né? Tem muitos professores interessados, muitos professores que querem aprender mais, mas não sabem aonde buscar, aonde encontrar a informação. E fica assim, será que isso procede mesmo? Então está aqui 2 livros. O primeiro é o Ajude-nos a Aprender. Esse livro aqui é bem bacana, é um livro bem didático. Pai consegue pegar e dar uma olhada, também professora consegue, porque ele vai explicando com uma linguagem mais simples, né? A análise de comportamento, ela tem uma linguagem muito rebuscada, tem uma linguagem bem científica, né? E que muitas vezes afasta as pessoas. Então a gente faz muito esse movimento até para que a linguagem seja mais acessível. Também temos aqui esse manejo comportamental de crianças com transtorno do espectro autista em condições de inclusão escolar. Esse é um livro lá do pessoal da Mackenzie. É um livro bem bacana também, com linguagem simples. Eu tirei algumas coisas desse livro para essa palestra, tá bom? E esses 2 outros livros aqui, que é esse Modificação de Comportamento, que é como fazer, e Estratégia de Análise de Comportamento aplicada para pessoas com TEA, eles são livros aí, eles são livros mais
rebuscados, assim, eles são livros mais, que eu diria, conceituais e o foco é profissionais da área da saúde mesmo, psicólogos. Então, esse último livro aqui ele foi lançado recentemente, esse é do pessoal lá da Cíntia, da Renata, eu não estou conseguindo ler aqui o outro nome, mas esse livro aqui vale a pena, quem é profissional, dar uma olhada, que ele foi lançado este ano. Bem, acho que o meu objetivo com essa palestra exatamente, não era acabar com todos os fatores, era iniciar um debate nisso e para que as escolas, profissionais, professores, eles começam a ter consciência mesmo de alguns temas que levam ao desafio mesmo, né? Que ainda é um desafio. Então, quem quiser depois tirar alguma dúvida, alguma pergunta, está aqui meu e-mail, bravin_rafael@hotmail.com. E no mais, eu agradeço aí a oportunidade, agradeço aí também a Fernanda Mapa, aqui a Telesaúde, e estou aqui